Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, dessa vez análise palpites do UFC 327, Iri Prochazka contra Carlos Roubegui pelo cinturão da categoria do peso meio pesado, que foi abdicado pelo nosso campeão Alex Poatan Pereira, que vai subir pro peso pesado agora para enfrentar o Ciryl Gane. Lembrando que o Joshua Veno enfrentaria o Tatsuro Taira também, seriam duas disputas de cinturão, né, peso mosca ia estar pra jogo também, mas aí o Joshua Veno lesionou, essa luta foi remanejada aí para daqui a um tempo. Então é isso aí, a gente vai ter apenas uma disputa de cinturão, a gente vem numa sequência de 4 Fight Nights, né galera? Inclusive no último card aí, o Moicano de verdade calou a minha boca, irmão. Não achava que o Moicano ia ganhar, faço M. Mas foi um card que a gente poderia até ter ido melhor, assim. Teve algumas zebras lá, como aquele russo lá que perdeu pro Trizangora, o Bekoev. Mas assim, do card principal a gente acertou tudo, cara. A gente só errou a luta do Moicano e a gente aí vai com expectativa muito boa pra estar forrando o máximo possível nesse evento, tá? Então 12 lutas aí pra gente, o evento acontece no Kaseya Center, que é o estádio do Miami Heat, time de basquete da NBA, pra quem não conhece, fechou? Então rapaziada, aqui ó, só pra não perder o fio da meada, vem comigo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, se tiver pelo celular, deixa o hype também, tá? E vou pedir muito pra vocês aqui, se possível, um comentário também, tá? Lembrando, tem um mod 50 pra vocês aqui, especial desse card, a minha múltipla especial da UFC 327, tá? Se você quiser pegar, tá aqui o link na descrição ou no primeiro comentário fixado, essa múltipla mod 50, se você quiser pegar, tá rapaziada? Aposte com responsabilidade apenas para maiores de 18 anos, fechou? Então vamos começar no card. Bom, a primeira luta, Charles Hatch e Francisco Prado. Olha, eu vou te falar uma parada, cara. Assim, são dois caras que estão em momentos opostos do UFC. O Francisco Prado, né, ele tá com 5 lutas no UFC e 4 derrotas, sendo 3 em sequência. Eu já falei do Francisco Prado outras vezes, cara, que é o seguinte, ele é primeiramente um cara novo pra caramba, né? Ele tem 23 anos só. Mas eu sinto que essa categoria pra ele do 7-7, meu irmão, tem muito tubarão, cara. Categoria do Yangel, do Carlos Prates, do Makhachev, Madalena, eu sinto que ele fica um pouco pequeno pra essa categoria, principalmente o alcance dele de 1,76, cara. Entendeu? Se você for ver a envergadura do Carlos Prates, do Morales, eu não curto tanto o jogo do Francisco Prado para essa categoria. Eu acho que ele deveria fazer o esforço para tentar descer, né? Mas enfim, né? Aí é a opção de cada um, mas é o que eu vejo assim dele, sabe? Até aqui no UFC a sensação que fica é que ele poderia mais, sabe? Você vê que ele nunca perdeu pela via rápida. É um cara que as lutas dele ele geralmente perde, mas às vezes vende caro. São lutas boas de assistir, tanto que ele tem 2 prêmios aqui de Fight of the Night. E eu acho que é muito por isso também que, né, o UFC ainda coloca fé nele, além de ser um cara muito jovem aí. Agora, o Charles Hatch, que é um cara que, primeiramente, tem 35 anos, pega essa luta em cima da hora, tá? O adversário original seria o Christopher Alvidrez, que é um moleque duro do contender. Mas, assim, tem 6 lutas no UFC, 4 vitórias, né? As derrotas dele foi só pra cara duro, que é o Mike Mellott canadense e o Carlos Prates, né? Que acertou aquela joelhada linda, né? Que levou o Charles Hatch ao nocaute. Mas, assim, cara, ganhou do Frunze, que foi uma luta meio pá. O Semelsberger nem tá no UFC mais, o Urbina a mesma coisa. Então, assim, não é aquele cara também que tem tanta credencial, não, cara. Eu vou te falar. Pelo casamento, eu vou botar fé no Francisco Prado, porque eu vejo o Francisco Prado tendo jogo pra ganhar do Charles Hatch, cara. Assim, evitando as quedas e fazendo valer seu boxe. Não acho que é impossível. Eu acho que se você se apegar aqui no primeiro momento, você até acha que, né, pelo histórico de ambos, né, o Charles Hatch tem 4 vitórias, 2 derrotas, o Francisco Prado tem 1 vitória e 4 derrotas, você dá uma certa vantagem pro Charles Hatch, mas eu vou botar fé no argentino pra essa luta, cara. Não é uma luta muito confiável, tá? Mas assim, pelo fato do Charles Hatch já ter 35 anos, tá pegando essa luta aí de última hora, eu vou botar fé no argentino. Acho que ele pode vencer essa luta, não seria nenhum absurdo, mas é um palpite pra meia unidade, não é tão confiável assim não, tá? Próximo confronto que é o Kelvin Gastelum contra o brasileiro Vicente Luque, lembrando, essa categoria, galera, que eles vão lutar é no peso médio, até 8-4. O Vicente Luque sempre lutou de 7-7, Kelvin Gastelum também lutava de 7-7, mas essa luta vai ser no 8-4. Cara, falar do Kelvin Gastelum, né, primeiramente que a gente tem que ficar de olho, porque ele não bateu peso na última luta, pode ser que, né, ele não bata aí, a gente viu aí, principalmente nesse último card, alguns lutadores que, 3 lutadores não bateram peso e teve algumas certas influências na luta, então é bom a gente ficar de olho, tá? Então assim, ele vem com uma vitória contra o Dustin Stolfus, ele perdeu pro Joe Pyfer numa luta que ele cresceu muito de produção no terceiro round. Cara, o Kelvin Gastelum é aquilo, ele tem um grappling ok, a trocação dele é muito boa, ele tem um queixo muito duro. Você vê que é um cara que tem 24 lutas no UFC, nunca foi nocauteado, tá? Mas, cara, pra mim o fiel da balança aqui é o jogo de grappling do Vicente Luque, cara. No sentido de que, assim, vamos falar dele, né? Ele tá com 34 anos, o Vicente Luque é um cara que tem 16 vitórias e 8 derrotas, cara. É uma proporção de que a cada 3 lutas dele ele vence 2, é uma média boa, né? Se você for para pensar. Agora, a última luta dele ele apanhou muito, né, cara? Contra o Joel Alvarez. Pô, foi foda, velho. Tudo bem que o Joel Alvarez é um monstro, né? Joel Alvarez, inclusive, é um dos lutadores que mais me deu green disparado. Foda que agora ele subiu de categoria, mas vamos falar do Vicente Luque. Cara, o Vicente Luque, não sei se ele vai ter muito futuro nessa categoria, né? Honestamente, essa categoria é bem difícil. Mas fato é, cara, que ele pode sim ter jogo pra ganhar do Gastelum, velho. Principalmente se ele impor seu grappling, né? O Vicente Luque é um cara que ele já finalizou o Themba Gorimbo, o Michael Chiesa, que tem um grappling muito bom, o Tyron Woodley tem um wrestling muito bom. Então, assim, ele é um cara que já pegou muita gente, entendeu? E ele não tem um striking ruim, assim. É um cara que, inclusive, tem muitos knockouts na carreira, até mais que o Kelvin Gastelum, se você for ver. Então, assim, cara, pra mim não seria absurdo a gente tá vendo aqui uma vitória do Vicente Luque. Ele tá sendo azarão e talvez eu ache essa luta muito mais equilibrada do que o mercado tá precificando. Por esse contexto aqui, né, eu vou colocar um troco no Vicente Luque. Eu acho que tem alguma zebra aí que pode rolar nesse card.
Dá pra gente colocar um troco no brasileiro, tá? E, cara, seria muito bom se o Vicente viesse com um jogo aí pra quedar, cara. Eu acho que ele sim teria caminhos até mesmo de finalizar. E, assim, o Vicente é um cara que, principalmente, o triângulo de mão dele é absurdo. Se for pra pegar, vai pegar. Então, eu vou botar fé no Vicente Luque aqui, tá bom? Próxima luta, Markel Medeiros contra Chris Padilha, né? Dois caras aí que vivem mais ou menos momentos parecidos da carreira, tá? O Markel Medeiros é um cara que no UFC tem 3 lutas e 3 vitórias. O Chris Padilha é um cara que no UFC tem 4 lutas e 4 vitórias. Então, os dois estão invictos na organização. Agora, eu não posso deixar de falar que tem uma diferença muito clara nos dois lutadores. O Chris Padilha, ele deixa muito claro a vitória dele, as vitórias dele, tá? Ganhou do Jameson Top finalizando, do Honzu, né, por interrupção médica. Ganhou do Jay Herbert por decisão dividida, mas aí a gente tem que levar em consideração a qualidade do adversário. O Jay Herbert é um baita de um cara, tá? Inclusive foi aquele cara ali que ficou muito conhecido por ter dado aquele knockdown no Lia Topuria, mas é um cara muito bom. E ganhou também do Ismael Bonfim, né, do Marreta, né, do Marretinha. Enfim, nocauteando também. Então é um cara que, assim, não dá pra subestimar. Tem um alcance de 1,88, que é um alcance muito bom pra essa categoria. 4 lutas e 4 vitórias no UFC, mas eu ressalto que enfrentando adversários melhores do que o Markel Medeiros enfrentou, e deixando mais claro, sendo 3 dessas vitórias pela via rápida. Agora, quando a gente pega o Markel Medeiros, não é um lutador ruim. Inclusive, é um lutador muito defensivo, muito forte, mas cozinha muito a luta, entendeu? Gosta ali de estar controlando a distância, golpeia mais que os seus adversários, joga muito no contragolpe. Quando ele tem que partir para ação, ele comanda. Então, é um cara muito estratégico lutando, muito pragmático. Forte fisicamente para essa categoria também. Mas, eu ressalto, ganhou do Austin Herbert por decisão dividida, ganhou do Mark Choinsky e do Lando Quinhões por decisão. E assim, cara, vamos falar a verdade. O Mark Choinsky é um cara que entrou em cima da hora nessa luta, tá? O Lando Quinhões é um cara que no UFC, até aqui, ele nem faz mais parte da organização, tá? Já tá lutando aqui bare knuckle e tudo mais. Então, assim, cara, eu acho que pela qualidade dos adversários que o Chris Padilha enfrentou, somado ao fato de que o Chris Padilha venceu de forma muito mais clara, muito mais decisiva pela via rápida, eu vou pegar o Chris Padilha para vencer aqui. Além do mais, acho que é um cara mais experiente. O Markel Medeiros tem 12 lutas de MMA profissional, o Chris Padilha tem 23. Então é pelo menos aí quase o dobro de lutas profissionais do Chris Padilha. Então, para mim, o contexto tá a favor do americano Chris Padilha para vencer. Fechou? Próxima luta, Tatiana Suárez contra Lupita Godinez. E aqui eu não posso deixar de falar que eu acho uma luta que são duas lutadoras que lutam de formas diferentes. A Lupita Godinez é uma lutadora muito emotiva, que se deixa levar muito pela emoção na luta. Isso pode ser favorável para ela e pode ser ruim também. Então, uma lutadora que se deixa levar ali pela emoção, uma lutadora impulsiva em alguma medida, vamos dizer assim. Ela expressivamente você vê, cara. Ela fica com raiva, assim, a cara dela fecha, entendeu? Ela toma um soco, ela quer dar outro de volta. Cara, a Lupita, ela é raçuda, é uma mexicana, né? De fato. Mas a Tatiana Suárez é uma lutadora que, assim, né? Vamos falar a verdade, né? Ela já tá com 35, mas no UFC, cara, são 9 lutas e 8 vitórias e só perdeu para o Weili Zhang. É muito sólida, tá? O que a Lupita Godinez tem, né, desse jogo dela mais impositivo, mais reativo, mais emocionado, vamos dizer assim, em alguma medida, a Tatiana Suárez é uma lutadora que consegue trazer um pouco mais de frieza, um pouco mais de pensar antes de agir, né? Credencial dela, já finalizou a Alexa Grasso, várias lutas aqui né, veio do TUF e tudo mais. Já finalizou a Jéssica Andrade, ganhou da Amanda Lemos agora recentemente, fazendo muito uma luta estratégica. Ela sabia que ela não podia trocar porrada com a Amanda, botou pra baixo em todos os rounds, levou pra decisão. No terceiro a Amanda até que deu uma crescida, mas aí os 2 primeiros rounds já tinham sido pra Tatiana. Então eu acho que é uma lutadora que luta de forma fria, quanto uma lutadora que luta de forma meio emocional, vamos dizer assim. Então, nesse sentido eu vou pegar a Tatiana Suárez pra ganhar, tá? Então, assim, se você for ver aqui, a Lupita Godinez, ela perdeu, né, para Mackenzie Dern e para Virna Jandiroba, que são duas lutadoras que têm o estilo da Tatiana, que é o que? Botar para baixo. O que a Tatiana faz? Ela vence suas lutas botando para baixo ou finalizando ou ganhando ground and pound. Se você for ver aqui, ela tem vitória por guilhotina, e essa vitória aqui pro nocaute dela foi pro ground and pound. Então é o jogo dela, cara, é o jogo dela. Eu acho que o casamento é favorável para a Tatiana, eu acho que a forma que as duas lutas é favorável para a Tatiana, então eu vou com a Tatiana Suárez para vencer, tá bom? Essa é a minha leitura, ressaltando, claro, né, galera, que assim, luta feminina sempre tem uma clara tendência de chegar até a decisão. Eu acho que sim, corre risco de chegar até a decisão. A Lupita Godinez é uma excelente lutadora, tá? Mas pelo casamento eu vou a favor da Tatiana Suárez, ok? Matheus Gamrot contra Esteban Ribovics, cara, essa luta é uma luta muito boa, tá? Matheus Gamrot é um cara que vem de derrota sendo finalizado aqui no UFC Rio pro Charles do Bronx, né, galera, aqui em outubro do ano passado. Cara, o Gamrot pode fazer um duelo de estilos aqui. Eu acho muito difícil que o Gamrot querer trocar porrada com o Ribovics. Então o Ribovics é um cara que, querendo ou não, na trocação, ele tem mais recurso, mais repertório que o Gamrot. O Ribovics é um cara que não gosta tanto de lutar grappling nas suas lutas, né? A maioria das suas lutas ele se destaca realmente pela sua trocação. E, cara, vou te falar uma parada. Eu tive vendo alguns vídeos ali do Ribovics lutando,
E eu gostei muito da defesa de queda que ele tava treinando, cara. Principalmente se você for ver as redes sociais dele, ele tava ali treinando com o Kamaru Usman ali, entendeu? Então, cara, essa luta tem dois posicionamentos. É uma luta boa pra você levar para ao vivo. Se o Ribovics conseguir fazer essa luta ficar em pé, ele tem muita vantagem. E se o Ganrou conseguir levar pra baixo, aí o caminho da vitória é dele. Então, é uma boa luta pra você operar ao vivo ali, pra ver quem que se destaca mais, tá? Porque realmente, galera, aqui eu acho que é um confronto de estilos, né? Eu acho que realmente essa luta é um bom confronto de estilos aí. Um vai querer botar pra baixo, um vai querer fazer a luta ficar em pé. Eu acho que essa luta tem muita chance de chegar até a decisão, tá? Muita chance. O Ganrou é um cara, querendo ou não, ele tem muito queixo. Apesar dele ter sido finalizado aqui pelo Charles, ele nunca tinha sido finalizado na carreira. E assim, vamos combinar também que o Charles é o maior finalizador da história do UFC. Não é demérito você ser finalizado pelo Charles, mas não acredito que o Ribovics finalize, não, o Ganrou. Então assim, cara, acho que é uma luta que tem uma clara tendência de ir pra decisão, mas o que me agrada mais é o argentino Esteban Ribovics pra ganhar, mas aí fica também, né, a opção de você querer levar para o ao vivo, porque se o Ribovics conseguir fazer essa luta ficar em pé, a vantagem é dele, se o Ganrou conseguir botar pra baixo, a vantagem é dele. É um confronto de estilos, quem conseguir imprimir a estratégia melhor leva, minha leitura é essa, tá? Rapaziada, vamos pro card preliminar aqui. Não, a gente ainda não finalizou o card preliminar, não. Kevin Holland contra Randy Brown. Lembrando que tem uma odd 50 para vocês aqui no link fixado, não esquece. Vou pedir muito para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Se tiver pelo celular, deixa o hype também, galera. Comente aí o que vocês acharam desse card. O Joshua Ven, galera, o que vocês acharam dele ter saído dessa luta? Você tava botando fé no Tatsuro Taira ou no Joshua Ven? Comente aí, interaja comigo aí pra gente trocar aquela boa ideia, fechou? Vamos pra próxima luta, Kevin Holland contra o Randy Brown. Vamos falar aqui primeiro do Randy Brown. O Randy Brown foi nocauteado aqui contra o Gabriel Bonfim, uma joelhada saindo do clinch aqui em novembro do ano passado. É um cara que eu vou te falar, um dos que mais botou dinheiro no meu bolso, o Randy Brown, tá? Muito sólido, ele limpou o pelotão do meio dessa categoria, né? Ele e o Neil Magny são dois caras que eu considero, assim, porteiro da divisão, no sentido de ser um bom termômetro para você saber se o cara tem futuro. Cara, Randy Brown e Neil Magny são dois caras que, assim, se você perder para ele, você recua no ranking. Se você ganhar deles, ok, você tá pronto para ser um top 10 ou um top 5, tá? Se você for ver, o Randy Brown só perdeu para cara duro, tá? Perdeu pro Belal, que virou a ser campeão. Esse contra o Nico Price aqui eu vou ignorar, tá? Mas aqui, perdeu pro Vicente Luque chegou a ter uma boa posição do ranking. Perdeu pro Jack Della Maddalena, né, que virou campeão posteriormente. Perdeu pro Brian Battle, que assim, acabou saindo do UFC, mas é um cara que tava com várias vitórias seguidas. Perdeu pro Gabriel Bonfim agora, o Marreta, né? Não lembro qual é o apelido certo dele, eu sempre confundo ele com o irmão. Mas é um cara que é um bom termômetro pra categoria, tá? E assim, eu vejo ele vencendo aqui talvez do Kevin Holland, cara. Eu vou explicar o porquê. O Kevin Holland é um cara que primeiramente, ano passado, ele fez uma das maiores loucuras, cara. Se você for ver, o Randy Brown em 2025, ele lutou 5 vezes, cara. Ele lutou janeiro, março, junho, julho e outubro. Lutou demais, tá? E, cara, depois dessa luta aqui contra o Daniel Rodrigues, que foi em julho do ano passado, eu fiz uma promessa comigo mesmo, que eu não aposto mais a favor do Kevin Holland. Não aposto mais. É uma luta que, assim, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou tentar refrescar a memória de vocês. Cara, o Daniel Rodrigues estava entregue, guarda baixa, bufando, já não tinha mais energia. Kevin Holland, em vez de fazer o certo, assim, tentar golpear e tal, ficava tentando golpe mirabolante, joelhada voadora e tal. Então, pra mim, o Kevin Holland, ele não luta mais pra ganhar, ele luta pra se divertir. E aí, pra gente que aposta, a gente tem que levar isso em consideração. Então, eu não aposto mais a favor do Kevin Holland, tá? A não sei que realmente seja uma coisa muito estratosférica, assim, pra eu mudar de plano, ok? Mas, cara, contra o Randy Brown, que pra mim é um dos caras assim, mais sólidos que tem dessa categoria, forte fisicamente, alto pra essa categoria aí, 1,98m de envergadura, entendeu? Geralmente o Kevin Holland vence suas lutas fazendo valer sua envergadura e a sua altura. O Randy Brown é um cara que tem altura e envergadura pra trocar, então eu vou com a vitória do Randy Brown, assim, sem peso na consciência. Pode ser que o Kevin Holland vença, claro, o Kevin Holland é um cara muito kamikaze, mas de pré-luta eu vou cumprir com aquilo que eu tinha determinado depois que o Kevin Holland perdeu contra o Daniel Rodrigues. Aquela postura do Kevin Holland pra gente que aposta, cara, é péssimo. Ele não luta pra ganhar, ele quer dar show, quer se divertir, se provar. Pra mim, é essa a minha leitura. Pode ser que o Kevin Holland vença? Pode. Eu vou no Randy Brown, ok? Próximo confronto, Patrício Pitbull contra Aaron Pico. Lembrando, rapaziada, entra no nosso grupo 100% gratuito do Telegram, é de graça. Por lá envio várias dicas, bilhetes prontos do mercado de luta, boxe sem luvas, octágono, Cage Warriors, todos os eventos de lutas ao redor do mundo a gente trabalha por lá, tá? Quando eu posto o vídeo eu coloco lá também, então é muito importante que você faça parte, é 100% de graça, o link tá na descrição nos comentários, fechou? Aaron Pico contra Patrício Pitbull. Cara, vamos falar dessa luta, eu tô olhando essa luta já tem uns 2 meses. Vamos falar primeiro do Aaron Pico, tá? Aaron Pico, 18 lutas de MMA, 13 vitórias e 5 derrotas, tá? 1,73m para 1,80m quase de envergadura, tem predileção mais ou menos wrestling barra boxe ali. Cara, no UFC, né, muita gente falou que foi um golpe de sorte do Leon Murphy. Pô, o Aaron Pico tava humilhando o Leon Murphy. Pô, deu. Cara, o negócio é o seguinte: o Aaron Pico é um cara que ele é atingível. O jogo dele é esse. Né? Ele encurta muito. E se você for ver alguns nocautes que ele tomou aqui,
em 2019, depois se vocês querem reveja essas lutas, é mais ou menos uma forma parecida. Ele acaba querendo encurtar demais, entendeu? Dar um passo maior com a perna. E eu não acho, cara, que é impossível o Patrício Pitbull vencer aqui não, tá? Eu acho que a odd deveria estar muito mais equilibrada, tá? Eu acho que não se compara a experiência que o Pitbull tem pro Aaron Pico, tá? O Aaron Pico, se você for ver os lutadores que ele já lutou na carreira, são caras do Bellator, da PFL ali, que são os caras que o Pitbull já conhece, né? O Pitbull, enfim, né? Foi campeão lá e, enfim, já ganhou da Jay McKee, pô, vários caras ali, do próprio Chandler, que hoje tá na UFC também. Cara, assim, eu acho que a credencial do Patrício é bem maior. Acho que se ele fizer a mesma estratégia que ele fez contra o Jay McKee, ele vence, tá? Que é negar as quedas ali do que o Aaron Pico deve tentar trazer esse elemento. E assim, o Patrício Pitbull vem de uma vitória muito sólida contra o Dan Higg, né? Pegou um casamento difícil, né? Na sua estreia no UFC contra o Yair Rodrigues, que é um cara que tem uma envergadura muito boa. Mas assim, cara, eu vou com o Patrício Pitbull aqui. Eu acho que é igual o caso do Vicente Luque. Se tem alguma zebra pra gente considerar, é o Patrício. E digo mais, cara, o Patrício tá com 38 anos de idade. Ele não tá aqui pra brincar, tá ligado? Ele foi pra UFC tarde, ele sabe disso, ele sabe que se ele quiser, às vezes, ser campeão, tentar ser campeão, ele precisa de vencer essa luta, ele precisa de emendar 2 vitórias seguidas, porque com 38, se ele perde hoje, cara, complica muito. E nada melhor do que um cara que vem do Bellator, que era o evento que ele veio pra ele ganhar. Então, ele vai estar lutando contra um cara que é do Bellator, que é o evento que ele lutava, no UFC. Eu acho que o Pitbull é uma boa opção de zebra aqui, cara, e tá pagando bem. Então eu vou com o brasileiro Patrício Pitbull aí. Agora, galera, tá? É uma zebra, tá? O Patrício Pitbull já tem 38 anos, é uma zebra, eu acho que ele vença, principalmente pelo que tá pagando, pelo que o mercado tá precificando. Pra mim essa odd deveria ser mais equilibrada, por isso que eu acredito que o Pitbull vale a pena a gente estar operando nele, fechou? Rapaziada, próxima luta, Cub Swanson contra o Nate Landwehr. Lembrando, rapaziada, todos esses palpites aqui você consegue fazer através da Bravo Bet, tá? Que é uma casa muito boa de MMA, saque e depósito via Pix, suporte humanizado, qualquer problema que você tiver, você consegue ter um suporte lá pra você. E, cara, basicamente, a odd 50 hoje, né, que tá aqui na descrição do link fixado, é através da Bravo. Então você consegue já criar a sua conta e também você consegue aproveitar, tá? Da odd 50 aí da múltipla especial do nosso card. Aposte com responsabilidade apenas para maiores de 18 anos, fechou? Próxima luta, Cub Swanson contra Nate Landwehr, cara. Muito difícil, né, cara? O Cub Swanson tá com 42 anos, irmão. Nossa, velho. Não sei, que talvez seja o mais velho do plantel do UFC, tá? Pô, tá no UFC Tá no UFC desde 2011, cara. Meu Deus do céu. Veio do WEC, né, velho? Bizarro. Cara, a parada é a seguinte, velho. Não dá pra subestimar o Coroa, não. Vem de um bom nocaute aí no final do ano retrasado. Não luta tem um tempo, né? Já tá quase 1 ano e meio nativo aí. Vamos botar isso na consideração também. O Nate Landwehr também não é um novato, né? Tem 37 anos de idade. Assim, no UFC bem irregular. Mas, cara, é um cara que cai pra mão, velho, né? Tem várias lutas aí que ele foi luta da noite, ele performance da noite, luta da noite. É um cara que cai pra dentro. Legal essa luta, inclusive tem chance de ser muito boa. Mas, cara... Porra, é difícil confiar no Cub Swanson com 42 anos, velho. Muita gente subestima o Nate Landwehr, mas ele é um cara que já venceu de bons nomes. Já ganhou do Ludovic Klein, David Onamar, entendeu? Essa luta contra o Morgan Charrier, apesar de ter sido nocauteado, ele assim, propôs luta, foi uma luta legal de se assistir. Cara, eu vou com o Nate Landwehr porque, meu irmão, pô, o Cub Swanson tá 1 ano e meio parado, já tá com 42, entendeu? Eu acho que o certo seria a favor do Nate Landwehr aqui. É um palpite pra meia unidade, é um palpite que você pode colocar no troco, tá? É um palpite assim, essa luta é muito 50-50, mas eu acho que o certo seria a gente a favor do Nate Landwehr aqui, fechou? Rapaziada, próximo confronto, Dominick Reyes contra Johnny Walker. Já deixou seu like, já se inscreveu, já pegou a odd 50 aqui, já deixou o hype? Então vamos falar dessa luta aqui do Dominick Reyes contra o Johnny Walker, fechou? Rapaziada, lembrando que essa semana também teremos a PFL, tá? Vai ter vídeo de análise aqui no canal da PFL, não deixe de assistir, tá? A PFL a gente tá com aproveitamento absurdo, a gente tá acertando muito na PFL, tá? Então vai ter vídeo de análise pra vocês também. Johnny Walker contra Dominick Reyes. Cara, falar que o Johnny Walker ele tava numa draga sinistra, né? A última vitória dele tinha sido contra o Paul Craig em 2023, né? Aí o Paul Craig aposentou, tinha ganhado o Anthony Smith, aposentou, aí ele perdeu pro Ankalaev, perdeu pro Ozdemir também, sendo nocauteado, e aí, cara... Pô, lutou com o Ming Yanzhang lá na China, né? Lá na casa do cara, se eu não tô enganado. Foi em Xangai, na China, e ganhou, velho. Ele ganhou fazendo um excelente uso de chutes na panturrilha, na perna ali, low kick, leg kick, variando bem, cara. E é um cara, assim, que a estatura dele geneticamente, ele é muito privilegiado. 2,9 m de envergadura, alto pra caramba, né? É um cara que chegou no UFC assustando, muita gente achando ali que ele ia até ganhar do John Jones. Não sei se vocês lembram desse meme aí, mas é um cara que a principal deficiência dele é o queixo, né? Já foi nocauteado 6 vezes na carreira, e assim, nocautes duros, mas na mesma proporção que ele tem um queixo meio variado, ele tem capacidade de nocautear qualquer ser humano aí desse planeta, é muita força. Ele, assim, não sei como ele bate essa categoria do peso meio pesado, eu acho que ele perde muito peso, por isso que faz ele não ter um queixo tão saudável em alguma medida assim, né? Desidrata muito, né? Já foi cogitado dele ir pro peso pesado, por exemplo, como o Vitor Petrino fez.
né? Mas, cara, o Dominic Reyes é um cara, na minha opinião, que é muito mais técnico do que o Johnny Walker. Não tem a mesma mobilidade, capacidade física, a mesma envergadura, o mesmo volume muscular, né? A mesma densidade muscular, mas é um cara extremamente técnico. Pra mim, fez a melhor luta da história que alguém já propôs contra o John Jones, né? Entre Marreta, Reyes e Gustafsson. Pra mim, a única luta que você pode falar que o John Jones perdeu foi o Dominic Reyes. Se você me falar, eu, cara, concordo, pode ser sim. Mas muito técnico. Ele vem de um nocaute sofrido contra o Carlos Ulberg, que assim, não é demérito, o Carlos Ulberg tá no seu auge, né, hoje no MMA. Antes disso ele vinha de 3 vitórias. Então assim, cara, é um confronto difícil, é um confronto que qualquer um pode cair a qualquer momento, né, mas eu vou a favor do Dominic Reyes, porque é um cara tecnicamente que consegue acertar. Eu acho que ele vai conseguir acertar o Johnny Walker, entendeu? Eu acho que o Dominic Reyes é um cara assim, muito difícil de você trocar porrada com ele. Ele tem a mão pesada, já nocauteou vários nomes dessa categoria. Então, cara, é uma luta difícil. Essa luta tem muita chance de não chegar até o fim, tá? Praticamente aí dois caras de muito poder de nocaute, mas eu iria com o Dominic Reyes aqui, tá? Eu acho que é um cara que é bem mais técnico que o Johnny Walker. O Johnny Walker, se acertar, pode nocautear, mas o Dominic Reyes, pra mim, tem mais credencial aí, fechou? Próxima luta, Curtis Blaydes contra Josh Hockett. Cara, essa luta é dificílima, dificílima. O Josh Hockett é um cara que é originalmente um ex-atleta da NFL, tá? Ex-All-American Wrestling, tá? Universitário norte-americano, brabo, né? Tem muita credencial no chão. Curtis Blaydes é outro também que tem a base de wrestling. Agora, cara, o caso do Curtis Blaydes é uma coisa engraçada, né, meu irmão? Porque é a segunda vez que fazem isso, que colocam um cara aí, tem 2 vitórias no UFC, tem poucas lutas e já coloca Curtis Blaydes. Última vez ele ganhou do Kuniev, né, meu irmão? Que o Kuniev tava estreando já contra o Curtis Blaydes. E assim, cara, o Curtis Blaydes é aquilo, ele defende queda muito bem e se garante em pé, mas não é o melhor trocador do mundo também não. O negócio é que ele tem mobilidade física para o peso pesado, já ganhou de vários nomes. Então assim, cara, quando você traz esse Josh Hockett aí, tudo bem, ele vem de 2 vitórias no UFC, ele ganhou do Max Jimenez e do Denzel Freeman, mas assim, cara, vamos falar bem a real aqui. O Max Jimenez é um estreante no UFC, tá? Era um estreante naquela ocasião, e o Denzel Freeman tava fazendo a sua segunda luta no UFC. Cara, pra pegar o Curtis Blaydes, cara, um cara que tem vitória contra Alexander Volkov, Cigano, essa do Tom Aspinall não vou considerar porque foi uma lesão, mas Jairzinho Rosenstruck, Malhadinho. Pô, meu irmão, estão tirando o Blaydes pra merda, né? Cara, eu prefiro fazer o que eu acho certo, tá? Então, assim, o Josh Hockett tem 2 vitórias no UFC, mas contra 2 caras que nem se comparam ao nível do Curtis Blaydes. O Curtis Blaydes é um cara que tem 24 lutas de MMA, o Josh Hockett tem 8, né? É o triplo de lutas do Josh Hockett. Então, assim, cara, eu vou com o Curtis Blaydes aqui, tá? Eu vou com o Curtis Blaydes aqui. Mas destacando que o Josh Hockett é um cara que tem muito potencial. Caso ele vença, ele vai ficar muito grande. Mas o certo pra gente apostar, acredito que seja o Curtis Blaydes pra vencer. Fechou? Próxima luta, Azamat Murzakanov contra Paulo Costa, o Paulo Borrachinha. Lembrando, rapaziada, segue a gente no Instagram, @FabonTips, você tá o mesmo usuário aqui do YouTube, por lá tem várias dicas, bilhetes, pontos. Tem o nosso grupo gratuito aqui na descrição. E eu não posso falar também do grupo VIP, tá, galera? O grupo VIP é um grupo pago, com 5 a 10 entradas todos os dias em todos os mercados de luta, tá? A gente não trabalha somente UFC, então se você quiser receber meus melhores dicas, meus melhores palpites, entradas de uma unidade, 2 unidades, múltiplas de odds altas, tá? Eu te convido a conhecer um pouco mais do meu trabalho no grupo VIP, que você consegue adquirir aqui na descrição ou através dos comentários, fechou? Azamat Murzakanov contra Paulo Costa, duelo Brasil contra a Rússia. O que eu destaco dessa luta? Paulo Borrachinha é um cara que em toda a sua carreira, né, no UFC, ele lutava de 8-4. Então ele vai estar subindo para light heavyweight, para meio pesado, que é até 9-3, né? Não sei se ele tava com problema de não bater o peso, tá? Ele teve algumas lutas canceladas aqui, se você for ver. Mas é um cara assim que tem a mão pesada, não dá pra subestimar. É um cara que assim, tem um tempo até que ele não nocauteia ninguém, a maioria das histórias dele foi por decisão, mas é um cara que é muito comercial, muito polêmico, bom de microfone. As lutas dele são interessantes, não são entediantes de se assistir, então é um cara que tá sempre no radar. Agora, é o que a gente comentou do Macapá no card passado. Subindo de categoria, cara, sabe? Será, cara? O Casanov, e assim, eu não sei se o Casanov é um bom casamento pro Borrachinha, por quê? O Casanov é um cara que ele é bem fora do radar, assim. Se você for pegar essa categoria do peso meio pesado, é tudo cara acima de 1,90. Poatan, Prohaska, você vê até essa luta aqui mesmo, aqui do Dominic Reyes contra o Johnny Walker. Os dois são peso meio pesado, cara. Nela aqui, light heavyweight. E são tudo cara acima de 1,90. O Casanov já é um caso à parte, porque ele tem 1,79, mas ele é muito mais rápido do que todo mundo da categoria e é um canhoto de mão pesada, tá? O tanto que você for ver aqui no UFC, são 6 lutas, ele nocauteou 5, né? Então, apenas uma luta dele foi pra decisão. Então tem a mão pesadíssima. É um cara que eu acho, inclusive, até um pouco subestimado, assim, a galera não olha pra ele com tantos olhos, assim, né? É um cara que, não sei, às vezes a galera não dá nada pra ele, mas tem a mão pesada. Bom, Paulo Borrachinha, pô,
é o que a gente já viu, né? Ele é duro, ele é sólido, tem uma trocação muito boa, um boxe muito refinado. Mas, cara, subindo de categoria, velho, fica difícil, cara. A gente nunca viu ele de peso meio pesado. Ele vai enfrentar caras com poder de nocaute maior. Tudo bem que ele pode até ficar um pouco mais rápido. Se o Borrachinha enfrentasse outros lutadores da categoria do peso meio pesado, eu acho que a gente poderia até ir nele. Mas o Hugo Casanova é um cara que é rápido ainda. É um cara que, como eu disse, até é um pouco mais baixo, vai ser um pouco até mais baixo que o Borrachinha. Então, cara, eu acho que o Casanova aqui é a pedida. Eu acho que eu não gosto de apostar em lutador que tá mudando de categoria, é questão de método pessoal. Você vê que eu fui contra o Macapá no último card, deu green, então a gente tem que se apegar a critérios, meu critério vai ser esse. Né? E lembrando, né, galera, independente disso que eu tô falando, o Casanova é um cara que tem 6 lutas no UFC e 6 vitórias. Então ele tem invicto na organização, não tem muito o que falar. Eu acho que o valor é a vitória do russo, tá? Última luta do card, Jiri Prochazka contra Carlos Zubig. Lembrando, tá, galera? Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o hype se possível também. Tem a odd 50 aqui no link fixado. Você consegue fazer todos esses palpites e bilhetes prontos aqui através da Bravo Bet, que é a nossa casa de aposta parceira. Inclusive a odd 50 é através da Bravo, tá? Tem um grupo gratuito, se você ainda não faz parte, o link tá na descrição, nos comentários. E tem um grupo VIP também, que, pô, meu irmão, a gente vai com força máxima pra se porrar muito nesse card, ok? Vamos falar da luta principal, Jiri Prochazka contra Carlos Zubig, luta de 5 rounds. Igual eu sinalizei nessa luta do Dominic Reyes contra Johnny Walker, que a luta tem uma clara tendência de não chegar até decisão, essa luta também é a mesma coisa. Carlos Zubig e Jiri Prochazka são dois caras, cara, que assim, nocauteiam suas lutas. Eles usam a mão pra acabar suas lutas, né? Eu vou citar o Carlos Zubig aqui no primeiro momento. Se você for ver das 10 lutas no UFC, né, ele tem 9 vitórias, e já nocauteou o Alonso Menifield em 12 segundos, já apagou o Dominic Reyes recentemente aí, em setembro do ano passado. Nego Mereano, Potieri, enfim, é um cara que tem a mão pesada. O Jiri Prochazka eu nem preciso de falar, né, cara? Assim, a mão pesadíssima. Inclusive, né, nocauteou Rakit, Jamal Hill, Khalil Rountree. E assim, cara, eu vou tentar ser um menos clubista aqui nessa luta, né? Porque eu curto muito o Prochazka, galera. Eu curto muito o Prochazka, mas eu vou tentar justificar o porquê que eu acho que ele vença, tá? São 3 pontos. Primeiro, experiência de... só um ponto que eu quero destacar. Muita gente acha que o Carlos Zubig é até mesmo mais jovem, mas ele não é. O Carlos Zubig é mais velho do que o Prochazka. O Carlos Zubig tem 35 anos, o Prochazka tem 33. Não sei se... não parece, né? Mas o Zubig é mais velho do que o Prochazka. Eu só queria destacar isso porque, enfim, foi algo que eu pensei aqui. Mas vamos aos pontos aqui do que eu quero destacar. Primeiro, experiência de MMA profissional. Carlos Zubig é um cara que tem 14 lutas de MMA profissional, tá? O Jiri Prochazka é um cara que tem 38 lutas de MMA profissional. Eu acho que tem uma diferença muito grande aqui. Adversários que já lutaram, enfim, né? Eu acho que é muito favorável ao Prochazka essa questão da experiência. Segundo ponto, lutas do Prochazka, ele enfrentou adversários muito mais difíceis do que o Carlos Zubig até agora no UFC. E eu destaco, inclusive, cara, que no UFC, tá, o Prochazka ganhou de todo mundo menos do Poatan. Então, a sensação que fica é que o problema do Prochazka é o Poatan. E agora que o Poatan não tá mais nessa categoria, ele tem tudo pra ser campeão. Porque ele bateu realmente todo mundo, cara. Olha aqui, ele ganhou do Volkan Ozdemir, ganhou do Dominic Reyes, ganhou do Glovão, ganhou do Rakit, ganhou do Jamal Hill, ganhou do Khalil Rountree. Se você for pegar as vitórias do Carlos Zubig, foi contra Ian Borovic, Dominic Reyes, bons nomes. Mas aí, cara, depois é Alonso Menifield, Iho Potieri não tá mais no UFC, o Nicolai Nego Mereano não tá mais no UFC. Então eu sinto, cara, que o Prochazka, ele liquidou todo mundo, meu irmão. Entendeu? Parou no Poatan, cara. Não teve jeito, mas até aqui o que deram pra ele. E assim, ele tem uma experiência muito grande, cara, de outros eventos. Ele lutava no Rising aqui, olha aqui, ele já lutou com o Fábio Maldonado, caipira de aço, Bruno Capelosa, um cara muito, assim, do MMA nacional, Carly Alberson da PFL, Vadim Nenkov, que é, assim, muito bom, Darko Stozic, é um cara do KSW, quem conhece esses eventos vai conhecer. Nenkov é uma pedreira, o Dark Stozic luta KSW. Então, meu irmão, o Prochazka já lutou com muito cara duro, cara, muito cara duro. Acho que o problema dele é o Poatan, irmão. Entendeu? Então, por quais motivos que eu vou no Prochazka? Primeiro, a diferença aqui de lutas profissionais. Carlos Zubig tem 14 lutas, Prochazka é um cara que tem 37. Eu acho que esse background aí pesa a favor do Prochazka. O histórico, acho que o Prochazka enfrentou nomes mais difíceis do que o Carlos Zubig, ok? E, cara, eu acho que o casamento, porque o Prochazka é um cara que, assim, você trocar porrada com ele é muito difícil. Você ter um sparring pra simular o jogo do Prochazka é uma parada muito difícil. Um cara muito imprevisível, bate de tudo quanto é ângulo diferente, troca base, simula guarda, golpes de ângulos que você não espera, cotovelada e tudo com extrema contundência. É um artista marcial de fato. Então, galera, esses foram os meus palpites do UFC 327. Eu acho que o vídeo ficou um pouco mais alongado do que o normal. Mas é isso aí, tamo junto, forte abraço, valeu, vamos que vamos.